Olá pessoal, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, consultor em mecanização agrícola, mais conhecido por Professor Barato. A família de distribuidores Piscin, que trabalha com a distribuição de adubos, fertilizantes, corretivos e sementes, tem várias configurações. Basicamente, as configurações são sistema mecânico, semi-hidráulico e hidráulico, este com a possibilidade de agricultura de precisão. Então pessoal, convido vocês para conhecer as principais características dos equipamentos de distribuição de insumos. Olá pessoal, então estamos aqui hoje iniciando o trabalho de informação sobre os pontos importantes para fazer uma entrega técnica padrão Piscin. Sempre colocando que é importante nessa situação nós lembrarmos de duas situações, né? Que é a revisão de pré-entrega, que é fundamental também para a vida útil do equipamento, e a entrega técnica, que também vai nos dar o quê? Além da vida útil do equipamento, eficiência operacional e segurança operacional na hora do equipamento estar lá no campo. Os equipamentos Piscin tem uma série de configurações para que tenham bom aproveitamento dependendo da necessidade da propriedade rural. Basicamente, essas configurações partem do seguinte: nós temos equipamentos acionados mecanicamente, temos equipamentos que são acionados de forma semi-hidráulica ou semi-mecânica, né, onde a gente vai ter um motorzinho hidráulico para substituir a ação do eixo do cardan que vai ligado na TDP do trator, e temos aqueles equipamentos que são de acionamento hidráulico, que são os equipamentos com bomba independente ou com o uso do sistema hidráulico do trator. No nosso caso hoje aqui, nós vamos trazer informações para a entrega técnica com os equipamentos de acionamento hidráulico com bomba independente. No momento do início da entrega técnica na propriedade rural, é importante que primeiramente o técnico convide as pessoas que vão participar da entrega técnica. Então, por exemplo, o operador, o dono da propriedade ou quem sabe até o gestor da propriedade. Essas pessoas devem participar dessa ação, porque são as pessoas que vão estar envolvidas a partir de então com toda a atividade que a máquina vai fazer no campo. Nós sabemos também que quando se fala em regulagem de um equipamento desse tipo de distribuição de insumos, existem algumas dificuldades que são principalmente relacionadas ao produto. Então é interessante que o técnico também tenha isso em mente e que de uma forma bem simples ele consiga passar essas informações para o operador, para que ele entenda que as regulagens elas também estão muito baseadas em cima do produto que ele vai aplicar. Então pensamos o seguinte: um determinado produto que você vai usar para distribuição tem uma certa fluidez, ou seja, qual é a facilidade que ele tem da distribuição? Qual é a constância que eu consigo ter nesse produto para fazer ele chegar até os discos distribuidores? Outro problema que pode ser um problema que vai influenciar na regulagem é a questão da densidade do produto. Então o que acontece? Tem produtos com maior densidade, menor densidade, isso vai influenciar na questão do volume da carga, né? Mas também vai influenciar principalmente na faixa de aplicação. Então é importante também que o técnico tenha essa observação junto ao proprietário para ele entender esse processo, né? Alguns produtos, alguns insumos, pela sua densidade vão ter uma facilidade maior de distribuição, outros vão ter uma facilidade menor. Outro aspecto interessante aí é a durabilidade, né? Então, qual é a dureza desse produto? Eu posso ter, por exemplo, um determinado produto que assim que ele for jogado em cima do disco de distribuição, ele se quebra em mais partículas. Isso pode influenciar na faixa de distribuição. E uma outra questão importante também da gente lembrar aqui é a granulometria. Como é que funciona isso? Qual é a grande dificuldade? Dependendo do tipo de produto que eu tenho, eu posso, com o andar do equipamento lá na lavoura, a parte mais fina desse produto aí começar a ir para baixo do depósito e a parte superior ficar com os grãos maiores. Então isso também pode ser uma dificuldade na hora da regulagem e é interessante que se tenha noção dessas coisas. E importante também aí, como introdução dessa questão da entrega técnica, é o uso do manual de instrução. Então é importante que o técnico lá do campo faça com que o operador conheça o manual de instrução, que vai me trazer o quê? Aspectos relacionados com a montagem do equipamento, com as regulagens do equipamento, com a operação do equipamento, com a segurança em relação ao equipamento e também com a manutenção do equipamento. Então o manual de instrução é muito importante que seja bem colocado na hora da entrega técnica para que possa se tirar algumas dúvidas naquele momento, mas também no futuro em algumas dúvidas que a máquina possa ter. Muito bem, pessoal. Considerando que já reunimos o grupo, né, já falamos das dificuldades iniciais de uma regulagem com relação ao produto, já identificamos que produto nós estamos trabalhando, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do acoplamento da máquina ao trator. Isso é fundamental porque o bom acoplamento vai basicamente aqui nos dar duas situações. Uma delas é em relação à rotação de trabalho e a outra delas é em relação ao equilíbrio de peso, o equilíbrio operacional do conjunto trator-implemento. Então uma das primeiras coisas que a gente vai analisar é o acoplamento da barra de tração.
Então é importante a gente sempre observar que, além das barras de tração dos tratores e também no equipamento, normalmente a gente tem o quê? Ajustes para melhorar esse equilíbrio. O que é o equilíbrio? É o nivelamento do equipamento. Então sempre que você ajustar o equipamento na barra de tração, procure nivelar o máximo possível o equipamento em relação à barra de tração do trator. Isso vai trazer essas vantagens que a gente comentou, como por exemplo a eficiência operacional através do equilíbrio de peso dos dois equipamentos. Outro aspecto interessante aqui na barra de tração são essas correntes que estão acopladas para dar segurança, né, ao equipamento. Então, por exemplo, se acontecer um acidente do pino de acoplamento sair fora, quebrar ou perder esse pino, né, alguma coisa nesse sentido acontecer, essas correntes vão sustentar o peso para que não ocorra um acidente, por exemplo, dessa máquina empinar. Então essa é a função dessas correntes de segurança. Então, com relação à primeira parte do acoplamento, em relação à barra de tração. Outro aspecto interessante que você tem que observar lá na hora do acoplamento é com relação ao comprimento da barra. Isso pode ter dois aspectos a serem analisados. O primeiro deles é a facilidade de manobras, pelo comprimento da barra, né? Como que eu quero fazer essas manobras mais curtas, mais abertas, né? Então essa é uma questão. E a outra questão é em relação, sempre pensando na transferência de peso. Então, se eu aproximar mais o equipamento aqui do trator, a minha transferência de peso do equipamento para o trator vai ser melhorada. Se eu afastar um pouco mais a barra no comprimento, eu vou estar diminuindo um pouco dessa eficiência operacional de transferência de peso. Com relação à segunda parte do acoplamento, como a gente disse, esse equipamento tem uma bomba independente. Então, essa bomba independente ela vai acoplada à TDP do trator. E aí, dois aspectos são fundamentais. Primeiro deles, rotação de trabalho. Essa bomba tem que trabalhar com 540 RPM. Então, é preciso que lá no campo, o técnico e o operador da máquina identifiquem qual é a rotação do motor do trator, que tipo de trator ele tem, qual é o motor que ele tem, qual é a rotação do motor para dar 540 aqui no eixo. Porque essa bomba tem uma vazão aí de aproximadamente 60 litros por minuto e para isso ela precisa dessa rotação constante. Inclusive é bom lembrar aqui que o técnico deve orientar o operador para não usar o acelerador de pé, e sim sempre o acelerador de mão, onde nós vamos fixar uma rotação de trabalho. Então esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto do acoplamento é com relação ao equilíbrio de engate aqui. Então essa bomba tem que estar sempre bem acoplada aqui, por isso que ela tem esse fuso de regulagem, para que depois do acoplamento eu possa regular aqui e que ela fique bem firme aqui no engate da TDP, para que principalmente não ocorra trepidação. Se ocorre trepidação, eu posso ter dois problemas: dificuldade na vazão, no fluxo de óleo, e outra coisa, eu posso danificar o eixo lá na carcaça, né? Do conjunto aí da traseira da carcaça do trator. Então essas são observações que tem que se fazer na hora do acoplamento. Lembrando também que na barra de tração a gente tem esse macaquinho aqui, certo? O macaco de suporte que sempre no desacoplamento vai ser usado então para sustentar o peso frontal aqui do equipamento para fazer o desacoplamento. Sugere-se sempre, né, que não se faça o desacoplamento do equipamento ao trator com a carga toda no depósito, né? Então esse também é um cuidado que tem que ter, e sempre procurar fazer o desacoplamento em lugar plano, o que vai facilitar depois também o novo acoplamento da máquina. Cabe relembrar também, pessoal, aqui ó, um detalhe também interessante, que toda vez que vocês trabalhar com equipamento que tenha fluxo de óleo aqui, né, com mangueiras acopladas, ou nesse sistema com bomba independente, ou usando as VCRs do controle remoto, é importante sempre conferir se o comprimento das mangueiras está adequado para aquela distância que você selecionou no comprimento da barra de tração. Começando a fazer uma descrição sobre aqueles componentes importantes do funcionamento e regulagens da máquina para distribuição de insumos, um dos pontos fundamentais aqui é a esteira. E os componentes, os equipamentos PSIM têm como um componente importantíssimo a esteira, que é a esteira precisa, que tem como uma característica muito legal, que é a sua construção geométrica. Isso nos traz alguns benefícios, né? Por exemplo, distribuição constante, fluxo constante, né, de produto. Ela pode trabalhar com 40 ou com 80 de largura, e pela sua constituição dessa forma geométrica e também pelo tipo de material com que ela é feita, essa esteira ela produz praticamente zero patinagem. Então isso o que me traz? Traz uma eficiência na distribuição. Nós comentamos aqui da possibilidade dela trabalhar com 40 ou 80, né? Então o que acontece? E nesse equipamento a gente tem a possibilidade de botar os suplementos, que a gente chama, que são esses mecanismos laterais que diminuem o tamanho da esteira de 80 para 40. Então o que acontece? Se eu trabalhar com um produto mais pesado, né, por exemplo, calcário, fino, mas pesado na sua densidade, o que a gente faz? A gente diminui o tamanho da esteira para 40 para fazer com que haja um peso menor sobre a esteira.
Se eu trabalhar, por exemplo, com um produto consideravelmente leve, mas mais pegajoso, né? Como por exemplo um adubo úmido, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a largura, então trabalhar ela com 80, porque eu vou precisar trabalhar com um produto então de mais taxa de aplicação, mais vazão aqui atrás, mais volume de aplicação. Então esse é o diferencial de eu trabalhar com a esteira precisa, aonde eu posso trabalhar com ela com 40 ou 80 centímetros de largura. Nós estávamos falando então sobre as características da esteira precisa. E aliado a isso, a boa distribuição do produto aqui sobre os discos de distribuição, nós temos um outro componente muito importante nessa ação de fazer o produto chegar até sobre os discos. São as correntes aqui, né, que elas servem para nivelar o produto que está chegando aqui atrás. Ou se chegar aqui um torrão de uma forma maior, essas correntes vão ajudar a desmanchar isso aí, para que a distribuição em cima dos discos aqui atrás, elas sejam mais melhor distribuída possível, mais uniforme possível. Então essa é a função das correntes, né, aqui atrás, para auxiliar que esse produto saia aqui com a maior eficiência possível em cima dos discos. Outro detalhe que vai influenciar na nossa taxa de aplicação, no volume que eu quero aplicar, é a posição da comporta. Então essa comporta ela tem uma regulagem através dessa manivela, tem uma escala graduada e uma tabela, né, que vai nos dar uma ideia de quanto de produto eu estou colocando em litros por hectare. E é importante lembrar sempre aqui, com relação ao uso da comporta, que sempre procura se fazer o quê? Trabalhar com a esteira com menos rotação e comporta mais aberta. Porque se eu estiver dando menos rotação na esteira, a vida útil da esteira vai ser maior também, os seus componentes, porque eles são rodantes, né? Então, sempre é uma orientação que a gente deve tentar colocar para que o proprietário, o operador, procure entender esse processo. Sempre procurar regular a máquina de forma que a comporta seja mais aberta e a velocidade da esteira seja menor. Essa ação de regulagem da comporta eu faço nessa manivela lateral aqui então. Continuamos falando, pessoal, sobre aqueles dispositivos que trabalham, vamos dizer assim, em conjunto com a esteira, para que a gente tenha possibilidade de trazer até em cima dos discos a maior uniformidade possível de produto. Então, aqui atrás a gente ainda tem ainda um outro componente, que é interessantíssimo nesse funcionamento da esteira, né? Porque o que esse componente faz? Ele nos ajuda a trazer esse produto então para a parte mais central do disco. Então toda vez que eu tiver um produto mais leve ali dentro do depósito, que vai ter assim uma rapidez maior de distribuição e também taxas menores de vazão, de aplicação, né? Eu vou conseguir jogar esse conjunto através dessas cremalheiras laterais, aqui essas regulagens laterais, eu vou conseguir regular essa caixa para frente, para dentro da máquina, vamos dizer assim. Então o que acontece? Eu vou fazer com que haja uma maior facilidade dessa distribuição que está vindo da esteira cair no centro dos discos. Se eu trabalhar com um produto mais pesado, que tem uma dificuldade maior de chegar aqui atrás, o que vai acontecer? Eu vou trazer essa caixa para trás da máquina então. Isso vai fazer com que a distribuição aqui embaixo vá ser possível fazer de forma mais central no disco. Isso vai fazer com que eu tenha uma maior eficiência na faixa de deposição lateral do produto. Nas operações de campo, podem ocorrer situações, por um motivo ou outro, um acidente ou um descuido, de sobre a esteira ficar alguma coisa que possa trazer o travamento dela, a esteira trancar, né, no seu rodar aí dentro da caixa. Então o que acontece? Aqui na lateral, no eixo de acionamento da esteira, a gente tem um conjunto que se chama um pino fusível de segurança. Quer dizer o seguinte, se a gente tiver então um travamento da esteira por algum desses motivos, esse pino aqui vai absorver esse esforço até um determinado momento. No momento em que esse esforço chegar a esse limite, né, de condição desse aço que está feito esse parafuso aqui, desse material que está sendo feito esse parafuso, esses dois parafusos vão quebrar e eu vou ter então a parada do funcionamento do eixo da esteira para que não haja danificação de todo o conjunto. Dando sequência às regulagens, vamos dizer assim, as básicas para nós trabalhar com taxa de aplicação e faixa de aplicação, até aqui nós estávamos falando então na taxa de aplicação, qual é o volume que eu vou aplicar lá. A partir de agora eu vou começar a trabalhar as regulagens sobre a faixa de aplicação. Qual é a distância que eu vou largar esse produto lá na lavoura, né, para cada lado? Qual é a minha faixa de aplicação que eu vou ter? E para isso a gente tem um conjunto de discos aqui então, que é interessante sempre lembrar que tem a caixa sincronizada, ou seja, se nós vamos observar aqui, a gente vai ver que as palhetas têm tamanhos diferentes, né, para esse sincronismo. Então tem que ser sincronizada para que elas não se choquem e venha causar um problema mecânico aqui. Então por isso caixa sincronizada. Então nós vamos ver aqui, como eu disse, que a gente tem palhetas do tamanho diferentes. Lembrando sempre que essa palheta menor, ela tem um mecanismo para balancear, ou seja, elas não podem trabalhar com pesos diferentes, porque isso vai causar uma trepidação aqui atrás, prejudicando toda a máquina, inclusive podendo quebrar algum componente.
Então é fundamental que o técnico no campo lembre o operador que se acontecer algum problema nas palhetas, sempre tem que ter o cuidado na troca de palhetas que elas tenham um balanceamento, para não ocorrer trepidação. Outro aspecto interessante aqui, do tamanho das palhetas, né, é que a palheta pequena ela vai ter um alcance, até vamos imaginar uma metade da área que eu quero colocar esse produto, a metade da distância, e a palheta maior vai me dar a aplicação final até o término da aplicação do produto, até o término da faixa de aplicação. Também é importante lembrar aqui que as palhetas têm regulagem para que eu possa fazer uma maior ou menor faixa de aplicação. Isso a gente faz trabalhando o ângulo. Então, se por exemplo eu adiantar a palheta, nós vemos que tem uma seta aqui no disco que me identifica o sentido de giro. Se eu adiantar a palheta no sentido do giro, eu vou estar aumentando a minha faixa de aplicação. Se eu reduzir, se eu trouxer a palheta para trás aqui, retardando a palheta no sentido do giro, eu vou diminuir a minha faixa de aplicação. Então, pessoal, as palhetas que vêm montado na máquina são para aplicação de granulados, certo? De adubos granulados. Quando vocês forem trabalhar com gesso, calcário ou com adubos orgânicos, nós vamos substituir pela palheta aqui, essa diferente, que é de ferro fundido. Nesse caso dos granulados, nós trabalhamos com duas palhetas. Quando vocês for trabalhar com essa palheta para os adubos orgânicos, calcário e gesso, por exemplo, nós vamos trabalhar com a montagem então de 4 palhetas sobre o disco. O sistema dessa máquina, que é acionado com uma bomba hidráulica independente, começa então lá na instalação da bomba na TDP do trator. Vamos reforçar aqui que é importante, rotação da TDP 540 RPM. Importante reforçar aqui, fluxo hidráulico constante, não se usa acelerador de pé, acelerador manual para ter rotação constante, fluxo constante. Essa bomba trabalha com 60 litros por minuto. Seguindo aqui, para a gente ter um conhecimento desse fluxo, nós temos uma caixa aqui que é o depósito de óleo, certo? De 60 litros, aonde aqui nesse compartimento nós temos 2 filtros, um de sucção e um de retorno, que tem a função de manter a qualidade desse óleo aqui para não danificar principalmente a bomba de acionamento, certo? Adiante aqui, ó, nós temos um radiador. Esse equipamento aqui é fundamental no sistema, porque esse sistema vai trabalhar com uma temperatura de mais ou menos 60 a 70 graus centígrados. Então o radiador, ele é acionado, a ventoinha, o solenoide aqui da ventoinha para esse arrefecimento do óleo, ele é acionado, né, com um solenoide aqui no radiador. Quando atingir a temperatura próxima a esses 70 graus, esse solenoide vai ser acionado e essa ventoinha começa a funcionar então, para que haja o arrefecimento do óleo que está circulando no sistema. Lembrando que esse solenoide é conectado lá na bateria por esse cabo elétrico, certo? E dando continuidade a esse fluxo de óleo, nós vamos ver que esse fluxo vai chegar até então o bloco, onde nós temos as válvulas de regulagem de velocidade da esteira, velocidade dos discos e a válvula de segurança do sistema. Ainda nós temos que lembrar que aqui para prevenção, né, da qualidade de funcionamento do bloco, nós temos o filtro de alta pressão que vai então fazer a qualidade do óleo que circula dentro do bloco de regulagem das válvulas. O que é esse bloco de regulagem? A gente tem 2 válvulas, a válvula aqui dessa posição regula a velocidade da esteira precisa e essa válvula de trás regula a velocidade do disco. Então eu tenho aqui nesse caso, como essa é uma máquina predisposta para agricultura de precisão, aqui eu tenho todo o sistema manual. Então eu posso regular aqui a velocidade da esteira, onde eu vou fazer a taxa de aplicação, o volume que eu estou aplicando, e nesse dispositivo, nessa válvula, eu vou regular a velocidade dos discos, dos pratos, que vai me dar o quê? O alcance da faixa de aplicação. Então essas são as 2 regulagens aqui no bloco, que são manuais nesse caso. Ainda aqui é bom lembrar que nesse bloco eu tenho uma válvula de alívio. Se por acaso acontecer algum problema aqui no sistema, né, uma esteira trancar, por exemplo, houver um outro problema mecânico aqui que possa ter um travamento do sistema hidráulico, essa válvula de alívio é regulada então para ela abrir e liberar o sistema para que eu não tenha um dano maior em todo o conjunto hidráulico. Sempre é bom lembrar o técnico que deve orientar o operador de campo que nessa válvula não deve ser mexido. Essa válvula vem regulada de fábrica com uma pressão específica de abertura se tiver algum problema no circuito hidráulico. E reforçando aqui, nós vamos ver que aqui eu tenho um filtro de pressão, de alta pressão, que tem um visor, né, que vai me indicar a situação em que está o filtro com relação à possibilidade de filtragem desse óleo que circula dentro do bloco. Então nós tivemos lá a colocação de funcionamento e posição das válvulas que vão nos regular a velocidade da esteira, que vai me definir, vamos colocar mais uma vez,
a taxa de aplicação e a outra válvula que vai me definir a velocidade dos discos. Então esse fluxo de óleo que vem de lá para cá, lá do bloco até aqui atrás, ele vai acionar um motor hidráulico de 100 centímetros cúbicos, tá? Que vai acionar a esteira precisa. Tá? Então aqui eu tenho um motor hidráulico acionado, onde lá pela válvula eu posso regular a velocidade através do fluxo de óleo, que vai então determinar a velocidade da esteira para diminuir ou aumentar a quantidade de produto que eu estou lançando sobre os discos. Aqui embaixo então, pessoal, a gente tem um segundo motor hidráulico que também recebe o fluxo de óleo lá do bloco de válvulas, né? Aonde lá, através da válvula de regulagem, então, de fluxo, eu vou determinar a velocidade dos discos. Então aqui eu tenho um motor de 50 centímetros cúbicos, porque aqui eu preciso mais velocidade e menos força. Na parte de cima eu tenho um motor de 100 centímetros cúbicos, que eu preciso de mais força e menos velocidade. Outro dado interessante aqui é que esse mecanismo aqui de discos ele é com caixa sincronizada, né? Então vamos reforçar, esse motor hidráulico toca uma caixa sincronizada para que esses pratos andem sincronizadamente em função de que as palhetas aqui são de tamanhos diferentes. Vale lembrar e reforçar que essa máquina está predisposta para agricultura de precisão. Então aqui nessa conformação, ou melhor dizendo, nessa configuração, ela está montada para trabalhar com regulagem mecânica de ajuste da esteira e dos discos. Então nós temos a possibilidade aqui, pessoal, se eu for usar um kit de agricultura de precisão, instalar uma válvula PWM, que através dela então eu vou regular a velocidade da esteira lá da gabine ou da plataforma do trator, o que vai facilitar e dar mais agilidade e possibilidade de trabalhar com taxas variáveis. Então, pessoal, falamos de todas as regulagens, né, das condições de regulagem para ter uma taxa variável e uma faixa de aplicação específica para aquele produto que você quer aplicar. No caso da nossa máquina aqui, a gente tem uma tabela que nos dá um indicativo da quantidade de produto que está sendo aplicado em litros por hectare. Por isso é importante o técnico lá na entrega técnica orientar o operador para que ele faça uma pequena conta matemática. Tipo assim, eu quero aplicar X quilos por hectare, eu tenho que dividir essa quantidade de quilos pela densidade do produto. Vamos fazer um exemplo. Se eu quero aplicar 2.400 quilos de calcário e a densidade do calcário que eu tenho em casa é 1,5 quilos por litro, isso vai me dar uma aplicação de aproximadamente 1.600 litros por hectare. Esse 1,5 quilos por litro é o peso do calcário num litro. Então, eu posso lá na minha propriedade pegar um recipiente com 1 litro, colocar calcário e pesar que eu vou ter a densidade então, né, desse produto, certo? Também é importante reforçar e lembrar aqui que essa tabela é um indicativo. Então, é interessante que também o técnico lá depois, na entrega técnica, faça uma regulagem de campo para conferir se essa regulagem está correta conforme o indicativo da tabela. E vale reforçar aqui para nós concluirmos essa questão das regulagens, tanto da esteira como do disco, que é importante o técnico observar e orientar o operador de campo com relação à velocidade do disco de aplicação. Porque dependendo do produto que está sendo jogado da esteira para cima do disco, eu posso ter um impacto muito grande nas aletas ou nas palhetas, né? Melhor dizendo, nas palhetas, e aí o que acontece? Eu vou ter a quebra desse produto aqui sobre o prato, e isso vai me dificultar a faixa de aplicação que eu quero lá na lavoura. Então deve-se ter sempre o cuidado, né, de orientar o técnico, o operador de campo, para que faça a regulagem mais correta possível em relação à velocidade dos pratos, para que não ocorra esse problema lá na lavoura. Então, pessoal, depois que nós falamos de todas as regulagens e operação da máquina, nós vamos comentar alguma coisa sobre a manutenção. Então a gente comentou desde o início que essa máquina tem um acionamento hidráulico independente. Então a gente tem um depósito de óleo com 60 litros, onde o tipo de óleo ser usado aqui é o IVG 68, então é um óleo específico para funcionamento do sistema hidráulico, nesse caso aqui. Vocês vão ver que na lateral do depósito vocês têm um visor que vai nos dar a temperatura e também o nível de óleo do sistema, que deve ser verificado periodicamente, né? Já que a gente comentou quando se falou do sistema hidráulico sobre a temperatura ideal de trabalho. Então vocês vão verificar aqui que a temperatura seria legal se trabalhar aqui nesse equipamento até uns 70 graus centígrados. Dentro dessa caixa de óleo, a gente tem o filtro de sucção e o filtro de retorno. O filtro de sucção deve ser substituído a cada vez que se fizer a substituição do óleo. E o filtro de retorno deve ser limpo, porque ele é um filtro só de limpeza, a cada vez que for feita também a substituição, a troca de óleo. Certo? Então esses são os componentes que fazem parte aqui da caixa do depósito de óleo do sistema hidráulico independente dessa máquina. Continuando com relação aos dispositivos, né, de proteção ao sistema hidráulico,
junto ao bloco de válvulas vocês têm o filtro de alta pressão. E a manutenção desse filtro aqui é feita observando-se um visor que está aqui sobre o filtro, que tem uma faixa vermelha e uma verde. Então essa é a verificação que o operador tem que fazer. Quando esse filtro encontrar aqui, quando o operador encontrar nesse filtro a faixa vermelha, é porque o filtro está na hora de fazer a sua substituição, tanto na caixa redutora da esteira quanto na caixa sincronizada dos discos. Ainda em continuidade à manutenção preventiva, nós devemos também considerar aqui a troca de óleo da caixa redutora da esteira e da caixa sincronizada dos discos. Nesse caso aqui, o óleo usado é o 680 EP e a primeira troca deve ser feita com 30 horas e as trocas subsequentes a cada 1000 horas de trabalho. Outro ponto importante aqui, que também faz parte de uma manutenção preventiva, é a pressão dos pneus. Então a gente vai observar que esse equipamento aqui tem um sistema de rodado tipo tandem, que a grande função aqui é a melhor distribuição do peso do equipamento, certo? Então é para isso a principal função do tandem é essa aí, distribuição do peso do equipamento, principalmente quando se trabalha em áreas muito irregulares. Mas importante aqui lembrar nesse caso da manutenção que é a pressão dos pneus. E aqui cabe também uma observação, pressão de pneu está relacionada com a carga que está colocada sobre o pneu, certo? Então é importante que o técnico oriente o operador de campo que conforme o tamanho do pneu, conforme a nomenclatura, a configuração do pneu, existe uma tabela que vai me dizer qual é a pressão recomendada para aquele tipo de pneu e para a carga que ele está suportando, certo? Então a pressão do pneu, voltamos a reforçar, deve ser feita de acordo com o manual de instrução que vai me dizer qual é o tamanho do pneu e qual é a configuração de carga que está prevista sobre ele. Concluindo a parte de manutenção, sempre é importante também o técnico de campo lembrar ao operador da máquina que a cada 8, 10 horas de trabalho ele tem pinos graxeiros para fazer a lubrificação. Recomenda sempre aqui a graxa tipo 2, certo? Outro componente importante da manutenção preventiva é a regulagem da esteira, da folga da esteira, Então a gente tem nas duas laterais da máquina um mancal, onde a gente vai fazer a folga, da esteira. O que acontece? Do centro do pino central aqui do mancal até os 35 centímetros é onde a esteira vai começar a fazer a sua folga, vai começar a fazer uma leve ondulação aqui no funcionamento dela. Então essa regulagem é feita através desse parafuso, de movimentação do mancal para mim regular o comprimento ou a folga da esteira. Sempre lembrando que essa esteira, logicamente, pelo uso vai ter um desgaste e que nela existem de 4 a 5 anéis para mim modificar o comprimento da esteira conforme a necessidade. Concluindo essa parte de manutenção preventiva, lembrar sempre ao operador que, especialmente nas primeiras horas de trabalho, é fundamental que ele confira e faça reaperto de porcas e parafusos de toda a máquina, em especial, por exemplo, do rodado do equipamento. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão segurança. E aí é importante frisar que no manual de operação do equipamento existe lá uma relação de itens de segurança para a operação dessa máquina no campo, certo? Mas relembrando, é importante sempre colocar dos cuidados que deve ter com o acoplamento especial das correntes na barra de tração, certo? Você tem aqui uma escada de acesso à plataforma de serviço, que deve também ser observada a segurança para usar a utilização dela. E além disso, na máquina, a gente sempre tem adesivos que nos traz alguma informação sobre a segurança de operação, de manutenção e de funcionamento da máquina. Concluindo o processo de entrega técnica, é importantíssimo que o técnico de campo faça o relatório de entrega técnica. Esse relatório vai trazer todas as informações do equipamento e também é importante que o técnico faça nesse momento traga nesse momento algumas informações que ele observou na propriedade. Por exemplo, o tipo de trator, qual é o produto que preferencialmente ou que mais a máquina vai aplicar, quais as condições de lavoura. Então algumas informações são importantes que fiquem colocadas no relatório, porque isso vai acompanhar a vida útil do equipamento e pode no futuro elas serem úteis para alguma situação, por exemplo, de uma peça em garantia, alguma coisa que possa ser necessário. Então sempre lembrando que nessa situação também deve o técnico mostrar ao proprietário aonde se encontra a placa de identificação do produto, aonde eu vou ter o modelo, o ano de fabricação e especialmente o número de série. Esses dados são importantes, que o proprietário tenha sempre à mão. Se recomenda que esses números sejam anotados lá na propriedade, em um caderno, para que ele tenha sempre em sua mão quando precisar de alguma informação, ou do representante, da revenda, do concessionário, ou da própria fábrica da piscina, através do seu departamento de assistência técnica.
Porque sempre que é necessário solicitar algum componente ou alguma informação sobre a máquina, vai ser solicitado o número, especialmente o número de série e o ano de fabricação. Então esse é um dado interessante que sempre se tem à mão quando se conclui esse relatório da entrega técnica. Antes que o técnico de campo faça o seu relatório final de entrega técnica, é importante que ele traga umas pequenas observações sobre o que ele deve cuidar do antes, do durante e do depois da operação da máquina. Então, por exemplo, vamos fazer alguns exemplos aqui para trazer essa informação. O antes da operação, sempre ter o cuidado se as folgas do equipamento estão corretas, da esteira, né, se está tudo funcionando normalmente, se a máquina está lubrificada, se os níveis de óleo estão corretos, se existe alguma coisa dentro do depósito que pode fazer o travamento da esteira. Então são coisas importantes que o operador verifique antes da operação, né? Se o acoplamento está correto, se ele reconhece a rotação da TDP do trator, para que tenha 540 na rotação da TDP. Então são cuidados que se deve fazer antes da operação. Durante a operação, é importante também que tenha alguns cuidados, como por exemplo, se a velocidade está ideal de trabalho, se as rotações estão corretas, né? Se as regulagens de velocidade, de rotação da esteira e dos pratos estão adequadas ao produto. Então são cuidados que devem ser feitos durante a operação. Se a faixa de trabalho está adequada, se a sobreposição de passadas está adequada, então são cuidados que é interessante o técnico lembrar ao operador para que ele confira durante a operação. E depois da operação, é muito importante também, para a durabilidade do equipamento, que eu faça uma boa limpeza, uma lavagem do equipamento. Após feita essa limpeza, essa lavagem do equipamento, é importante a sua lubrificação e preferencialmente também conferir níveis de óleo para ver se está tudo ok e preferencialmente guardar o equipamento em um local coberto. Isso vai aumentar a sua vida útil para que na próxima safra o equipamento esteja em condições de trabalho. Então, pessoal, concluímos aqui as informações com relação à entrega técnica das máquinas acionadas por sistema hidráulico independente para que consigamos fazer uma entrega técnica padrão PSIM. Obrigado, pessoal.